até exatamente pelo que você falou, né? A gente aprende ali nos 4, 5 anos de graduação a fazer de uma forma. Então, você está todo dia ali aprendendo a fazer de um determinado jeito. E aí chega essa abordagem e fala assim, olha, mas isso aqui não vai funcionar. Assim, não estou falando de tudo, tá? Lógico que tem, não estou dizendo assim, não, esquece tudo que você está aprendendo na graduação. Mas vai chegar e dizer assim, vamos supor, você tem um paciente que precisa emagrecer. Isso que você está fazendo, ele não vai fazer. Isso aqui não vai funcionar. Então, como que eu vou fazer? Daí se traz outros conceitos e, na verdade, você não vai em uma aula transformar aquilo que você está fazendo em 4, 5 anos em uma outra coisa. Não tem como, né? Então, eu estava falando isso da graduação, eu acho que é uma tendência, eu sinto isso muito forte, que é uma tendência a isso crescer dentro da graduação, começar a ser falado. E por que eu acho isso, né? Eu acho que há pouco tempo atrás eram poucas pessoas que falavam sobre isso no Brasil. Algumas nutricionistas, então, inclusive o pessoal da nutrição comportamental, como você falou, trouxe muito isso, elas foram super pioneiras. E agora já tem um pouco mais de gente falando sobre isso, só que a tendência é aumentar. E por que isso acontece? E agora eu vou falar muito especificamente em relação à questão de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis que podem ser relacionadas com o estilo de vida. Não estou falando muito mais especificamente da clínica, assim, em patologias, falando bem assim em relação à obesidade, aos pacientes que vêm buscando emagrecer. A gente está aí há, sei lá, 30 anos pesquisando dentro da nutrição. Então, tudo que a gente aprende na graduação não tem nada de errado, é tudo fruto de embasamento científico, coisas totalmente embasadas na ciência. Então, a gente tem uma quantidade absurda de informação, a gente sabe sobre cada alimento, a gente sabe... Hoje em dia, a gente tem a nutrição relacionada com genética, então uma nutrição extremamente específica. Eu consigo, por exemplo, com a genética, se eu for estudar isso, fazer um exame em você e saber exatamente o que você tem que comer e o quanto para você conseguir emagrecer. Então, a gente tem muita informação. E a gente tem tido cada vez mais informação nos últimos 30 anos e a gente está com pessoas cada vez mais obesas e pessoas cada vez mais doentes. Então, o que acontece? Alguma coisa está faltando. E as pessoas estão percebendo isso, né? Recentemente, no final do ano passado, desculpa, foi no começo desse ano, o pessoal da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, começou a falar isso. A gente precisa achar uma outra forma. Então, assim, já está começando a chegar nas associações, as pessoas já estão começando a perceber que, assim, alguma coisa vai ter que ser feita, porque o que a gente está fazendo não está nada de errado, não tem nada de errado, está muito certo. Só que tem algum buraco aí no meio que está precisando ser resolvido para as pessoas efetivamente fazerem e resolverem as questões dela, porque as pessoas estão cada vez mais obesas, se mexendo menos, comendo mais errado. Então, eu acho que vai ser uma necessidade que vai surgir, já é uma necessidade que vai surgir. Então, e o que eu penso que é esse buraco, né? A gente tem muito claro o que e quanto que a pessoa tem que comer. Por quê? Porque a gente tem todas essas informações. Então, assim, se você chegar no meu consultório, eu sei o que você tem que comer, exatamente o quanto para você chegar no seu objetivo. Agora, o que está faltando até você chegar lá é o como você vai fazer isso, né? E também muito do porquê você não consegue fazer, ou por que você chegou naquele ponto. Então, quando você coloca comportamento dentro dessa equação, você consegue resolver muitos desses problemas, e as pessoas conseguem mudar determinados comportamentos que façam com que elas cheguem ali nesse objetivo delas. Então, eu acho que a tendência é aumentar muito, mas principalmente por enquanto que isso não existe na graduação, se é uma coisa que faz sentido, se é uma coisa que você, como nutricionista ou como estudante, gosta, acha que faz sentido e quer ir atrás, você tem que procurar esse conhecimento em algum lugar, porque não adianta, você tem que realmente estudar. É complexo, são muitas ferramentas, são muitas técnicas, são muitas teorias. É legal você conhecer todas, até para pensar, nossa, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido, eu vou atrás disso, não vou atrás daquilo. Então, sim, é um conhecimento que você acaba tendo que adquirir por fora, que na verdade também não é muito diferente do resto, porque quando você sai da graduação, você tem uma formação assim um pouco mais geral de tudo e acaba tendo que ir atrás de conhecer um pouco mais daquilo que você escolher trabalhar, né?
Mas com certeza, só com o pouco conteúdo que tem hoje, não tem. Tem que ir atrás, tem que ir atrás de estudar, tem que ir atrás de um curso, tem que ir atrás de conhecer, de buscar conteúdo, de pessoas legais, pessoas sérias, que sejam éticas e que, assim, no meu ponto de vista, o mais importante, que sejam éticas e que busquem informações mesmo baseadas em ciência. Muito legal, Paty. É isso que eu acredito.